Você tá preparado? Então pega a marreta que agora o bicho vai pegar. Gente, hoje eu vim aqui pra quebrar o Enem com vocês. Que é isso? Meu Deus do céu, né? Você deve estar se perguntando, o que é quebrar o Enem? A gente vai quebrar o Enem o quê? Vai pegar a prova, rasgar, quebrar no meio? O que a gente vai fazer? Gente, é o seguinte, quando eu trabalhava numa empresa há algum tempo atrás, eles tinham uma análise, né? A gente trabalhava com concursos públicos e tudo mais, e aí eles faziam uma análise do edital do concurso público e eles chamavam de quebrando a banca. E aí, pensando aí um pouquinho nessa alusão, fazendo essa... pegando a ideia, né, disso, eu resolvi fazer com vocês, então, o Quebrando o Enem. Nós vamos olhar aqui, hoje, as competências do Enem dentro da redação. O que o seu texto exige que você faça, quais as competências você precisa ter para conseguir tirar 1000 na sua redação. Então, nós vamos quebrar o Enem hoje aqui. Vai ser bem legal, porque a gente vai analisar cada competência uma por uma. E eu já tô aqui com o meu quadro aberto pra gente conseguir ver tudo isso certinho. E então, vamos lá? Vamos lá? Eu já quero que você pegue aí o material que você vai usar para anotar. Porque o que eu vou falar com vocês aqui é muito importante, é extremamente necessário que você tenha nota disso, que você tome nota dessas coisas. Então, não deixa de anotar, não. Aqui hoje no Quebrando Enem, eu vou te ajudar, eu vou trazer um direcionamento para você sobre como você tem que estudar para se dar muito bem na redação do Enem, para você tirar aquele notão 1000, né? Porque afinal a gente tem que treinar, né? A gente luta como a gente treina. Então você tem que treinar bem aí pra se sair super top lá no dia da sua prova, no dia que você for fazer a sua redação. Então vamos lá comigo? A gente vai começar então. Vamos lá. O INEP, galera, que é o órgão que faz todo o processo estudantil, né? Ele vai exigir de você a produção de um texto dissertativo argumentativo. E por que essa escolha desse tipo textual, né? Desse gênero textual? Não é em vão. Oswald Ducrot, é assim que fala? Oswald Ducrot, ele disse que tudo na língua é argumento. Então, na sua faixa etária, né, na faixa etária dos alunos que entram no ensino médio, já considera-se que vocês sabem argumentar, que vocês tenham maturidade emocional e intelectual para discorrer sobre fatos, sobre posicionamentos. Vocês sabem criticar as coisas que ocorrem na vida, que ocorrem no mundo, né? Então, é por isso que existe essa modalidade dentro do Enem. Não é uma escolha em vão, né? E aí a gente começa a pensar na proposta, como que deve ser essa proposta? A proposta de redação do Enem, ela sempre vai ter um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, lá o seu corretor, ele vai analisar aspectos relacionados às competências que estão no manual de redação do Enem e que você deve ter desenvolvido essas competências durante toda a sua vida escolar para que no dia da sua prova você soubesse fazer isso. Então, dentro da sua redação do Enem, você tem que defender uma tese, ou seja, uma opinião a respeito do tema que foi proposto, apoiado em argumentos consistentes, em argumentos que tenham uma estrutura coesa, coerente, formando assim toda uma unidade textual. Tudo bem? Mas eu também quero trazer para vocês a atenção, né? Eu acho que eu subi demais aqui.
Lembrando que o seu texto, ele deve ser escrito na modalidade padrão da língua, né? Então, você não vai ficar escrevendo seu texto como você fala com as pessoas normalmente, tá, galera? Nada de usar gíria, tudo bem? Vamos usar a norma culta, ok? E lembrando também que o seu texto deverá ter uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Então, você deverá trazer propostas de soluções. Lembrem-se do que eu já venho conversando com vocês, que vocês não devem trazer a solução do problema, como se aquela coisa que você trouxe fosse resolver o problema de fato e que aquilo vai acontecer. São propostas de soluções. Pode ou não pode dar certo. Tudo bem? Ok? São propostas de intervenção. Não são soluções. Beleza. Então, vamos lá. Presta atenção numa coisa aqui. Em 2017, lá em novembro, o STF, ele vedou um critério da redação do Enem que zera a redação, né, quando ela desrespeita os direitos humanos. Isso quer dizer que você deve desrespeitar os direitos humanos? Não, né? Ok? Você não vai ter a sua redação zerada se você desrespeitar os direitos humanos, mas a sua nota vai cair. Tudo bem? Então, para desencargo de consciência, não desrespeite os direitos humanos. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ok. Vou ter que dar lição de moral aqui agora, né? Porque, meu Deus. Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se você fosse um preso, como você gostaria de ser tratado? Então, pense também que, apesar de preso, todo humano é humano e todo humano merece dignidade. Tudo bem? Ok? Vamos lá. De acordo com a cartilha... De acordo com a cartilha do Enem, o seu texto vai ser corrigido por 2 pessoas. De maneira independente. Então, um professor não vai ter acesso à correção do outro. O seu texto vai ser corrigido por 2 pessoas, mas nenhum deles vão ter acesso àquilo que o outro corrigiu. Tudo bem? O seu avaliador, ele vai avaliar cada competência de 0 a 200 pontos para cada uma das competências. Então, lembrando aí, você tem 5 competências. Cada uma vai de 0 a 200. Então, no final, você pode ter quanto na sua redação? 1000. Que legal, né? Tá todo mundo muito bem de matemática. É isso mesmo. Então, vamos lá. Continuando. Que a soma aritmética de todas as suas notas podem chegar a 1000 pontos, que foi o que a gente acabou de falar. E no final, o participante, a sua nota vai ser a média aritmética entre a correção desses 2 avaliadores, tudo bem? Então, o que vai acontecer? 2 pessoas vão corrigir o seu texto, vai pegar as 2 notas, somar, dividir por 2 e aí vai ter a sua nota final. Ok, entendido até aí, galera? Todo mundo entendeu? É isso aí. Então, vamos lá. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que podem fazer você zerar a sua redação. Como eu já disse, né, anteriormente, agora, desrespeitar os direitos humanos não zera a sua redação, diminui a sua nota, mas não zera a sua redação. Entretanto, não é por esse fato que não existem outros critérios que podem zerar a sua redação. Então, vamos listar aqui quais Vamos listar aqui quais os itens que podem zerar a sua redação, para você não fazer isso. Tudo bem? Você não vai fazer isso. Entendeu? Aqui não tem psicologia reversa. Eu tô falando pra você não fazer, pra você não fazer mesmo, tá? Então, a primeira coisa fuga total ao tema. Então, nada de fugir do tema, tá, galera? Não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Não é pra você fazer um texto narrativo. Não é pra você contar uma historinha. É pra você argumentar. Ok? Então, respeita a estrutura do texto. É para escrever um texto maior que 7 linhas.
tá? Vocês não estão mais na pré-infância, que vocês vão escrever uma frase e tudo bem, aquilo é um texto. Não, aqui só 7 linhas pra cima, tá? Vocês já estão bem grandinho, vamos começar a escrever aí uns textos que se preze. Nada de fazer cópia dos textos motivadores. Criatividade existe para isso. Desenvolva a sua. O texto tá lá para te motivar, não é para você copiar. Então, nada de copiar as coisas que os outros escreveram. Isso é plágio, tá, galera? E plágio é crime. Então, para de copiar os textos dos outros. Seja criativo. Desenvolva a sua criatividade. Obrigada de nada. Nada de fazer desenho, colocar essas coisinhas assim no seu texto, tá? Eu sei que as meninas adoravam fazer florzinha no caderno, mas na hora da prova do Enem, meu amigo, não pode fazer florzinha. Seu texto não vai ficar mais bonitinho se tiver uma florzinha. Então, não coloca desenho, tá? Nem receita de miojo. Não assine a sua prova lá dentro do seu texto. Ninguém quer saber quem é você ali na sua redação. Eles estão pouco preocupados se foi você que escreveu ou não, qual é a sua opinião, quem foi a pessoa que teve a brilhante ideia sobre aquilo. Aquilo para eles pouco importa. Então, nada de assinar. Até porque, gente, um texto dissertativo argumentativo, você argumenta em terceira pessoa, não é verdade? Não é pra você argumentar em primeira pessoa. Então, pra que a gente precisa saber seu nome? Não, não precisa saber. Desculpa a ignorância, mas é isso mesmo. E se você fala português, você tá aqui no Brasil, você vai escrever o seu texto em qual língua? Portuguesa, né? Não é pra você colocar coisas predominantemente em língua estrangeira. Então, por exemplo, se você vai usar uma palavrinha lá que ela não é brasileira, ela é estrangeira, ela é inglesa, francesa, sei lá, coloque a tradução na frente, fale o que significa aquilo, traduza, mas não é pra você fazer o seu texto lá lindo em espanhol só porque você é o bam bilíngue, tudo bem? Então, por favor, Brasil, língua portuguesa. E não é pra você deixar o seu texto em branco, né? Se tá lá uma redação pra você fazer, então é pra você fazer a redação. É pra você escrever alguma coisa, né? Se você vai deixar em branco, então não vai fazer a prova, tá bom? Então, não faz isso não, tá? Te agradece. Então, beleza? Listado os itens que podem zerar a sua redação, vamos lá pra parte que me interessa. Título. Título, gente, é facultativo. Se você colocar um título lá, aquilo vai ser computado como uma linha do seu texto. Então... Cabelo. O título vai ser computado como uma linha escrita do seu texto. Então, se você é bom de criar títulos, né? Se você tem criatividade para fazer um título assim que chame a atenção e tudo mais, que tenha a ver com o tema, que seja assim bem bonitinho, aí você vai lá e faz. Agora, se você não tem criatividade para fazer títulos que sejam bonitos e que tenham a ver com o tema, eu prefiro que você não faça, né? Faz só o seu texto, tá de bom tamanho. Tá bom? Então, título é facultativo, ok? Beleza. Então, vamos lá. Você deve estar aí se perguntando, né, que competências você deve ter. Se você é um menino inteligente, você já deve ter lido o manual do Enem. Mas se você não leu, a tia Madu tá aqui pra te ajudar, né? Deixa de ser preguiçoso, devia ter lido também. Mas vamos lá. Nós temos 5 competências no Enem e nós vamos falar aqui sobre cada uma delas separadamente para eu te ajudar, né, a redigir o seu texto, para você estruturar o seu texto melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira competência: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Que diacho é isso, né? Vamos traduzir? Vamos lá, gente. A competência 1, né, da redação do Enem, ela nada mais é do que você mostrar que você aprendeu a utilizar a norma padrão da língua. Ou seja, ali vão estar todas as regras do acordo ortográfico atual que está em vigor e você vai demonstrar que você sabe utilizar todas essas coisas. Afinal, você não frequentou as aulas de português à toa ou você foi lá para ficar dormindo,
não, né? Eu espero que você tenha ficado acordado durante as aulas. Então, o seu avaliador, ele vai analisar se você soube fazer as orações da maneira correta, se você soube construir ela de um jeito completo e bem estruturado. Aqui também entra aquela parte de leitura, né? De você olhar para o texto e você ter um texto que você consegue ler ele com fluidez, que você consegue entender aquilo que você está lendo, né? Porque afinal, se um texto está mal estruturado, a gente não consegue entender bulhunfas do que está escrito, né? Então, quais os aspectos que você tem que se atentar aqui na modalidade 1, na competência 1 da redação do Enem? Né? É as convenções da escrita, que é acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas, né? Se você sabe quando você deve usar letras maiúsculas, minúsculas, se você sabe escrever a palavra corretamente. Caso você tenha dúvida numa palavra que você não sabe a ortografia, troque por um sinônimo, tente usar uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, se você não tiver certeza. Tudo bem, a separação de sílabas, todo mundo sabe que quando eu tiver uma separação de sílaba que eu não vou conseguir colocar o tracinho no final, você coloca o tracinho embaixo da linha, tá, galera? E continua lá na outra linha a palavra. Tudo bem? Certifique-se que você sabe fazer isso, ok? Outro aspecto são os aspectos gramaticais, ou seja, concordância verbal, concordância nominal, regências, flexões de verbos, de nomes, pontuação, colocação pronominal, muito importante, gente, vocês saberem usar os pronomes no local correto, né? Vamos se atentar aí a próclise, mesóclise e ênclise, tudo bem? Se vocês sabem fazer a pontuação correta, paralelismo e tudo mais. Aqui também entra as escolhas de registro. Se você soube adequar a modalidade escrita, ou seja, se você não está usando a linguagem informal, se você tá usando a norma culta da língua portuguesa, né? A gente tem que sempre lembrar vocês que aqui, gente, no texto, você não está falando com seu coleguinha do lado. Tudo bem? Nada de ficar usando gírias, aqui você não vai falar normalmente, você tem que usar a norma padrão da língua, não é para usar linguagem informal, não é para usar marca de oralidade, aqui não é MSN, Facebook, Orkut, Twitter, WhatsApp, Instagram, não é, então nada de VC, é você, tudo bem? Ok. E a escolha vocabular, né? Que é um vocabulário preciso, você saber o que significa as palavras, selecionar ela e usar ela no sentido correto. A gente sabe que existem palavras que dá para ser usada em diversos contextos e que tem plúrimos significados, então tenha certeza de que a palavra que você está usando, ela dá para ser inserida no contexto que você está falando. Ok? Próxima competência. Competência número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que você vai fazer aqui, né? Para garantir a nota máxima do Enem aqui, você tem que mostrar que você compreendeu a proposta de redação. Então, você já sabe que o seu texto ele tem que ser dissertativo argumentativo e tem que estar de acordo com o tema a ser desenvolvido. Então, você vai argumentar, você vai demonstrar o seu posicionamento dentro daquela ideia, né? Você não vai só expor. Aqui não é o PAS, tá, galera? O Enem não é o PAS. Você não pode falar só de um texto dissertativo expositivo. Aqui você tem que argumentar. Você tem que se posicionar. Então, posicione-se. Você tem que assumir o seu ponto de vista e defender ele, seja você favorável ou contrário àquele tema, aquela tese que você criou. Então, aqui nessa competência, o avaliador ele vai ver se você soube interpretar qual a sua habilidade de leitura. Ó, vocês estão percebendo que a redação do Enem, ela não é só sobre escrever.
ela é sobre a sua habilidade de leitura e é de extrema importância que vocês criem desde já o hábito de leitura, porque quando você cria o hábito de leitura e leitura ativa, você também está estudando para a sua prova. Você também está estudando para fazer a sua redação. A minha dica aqui para vocês hoje é: siga @Futuro Leitor. É a parceria que a gente tem aqui. Então, segue lá, gente, no Instagram, @Futuro Leitor. Lá a gente dá altas dicas sobre leitura, sobre escrita também. Então, aprenda, gente. Ó, o Brasil, ele é um dos locais onde as pessoas menos leem. Então, vamos mudar essa realidade, tá, galera? Vamos parar de ser analfabeto funcional, tá? Então, vamos aprender a interpretar, vamos aprender a pegar um texto e interpretar ele, porque isso também vai ser avaliado na sua redação. Como? Quando você mostrar que você compreendeu a proposta para escrever ela na sua prova, ok? Então, fique atento ao tema central da sua proposta de redação, para que você não desenvolva uma coisa completamente diferente daquilo que está proposto no tema, ok? Eu não posso falar de educação infantil em casos de violência doméstica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, fique atento ao tema central da sua proposta de redação. Nada de fugir do tema, viu, galera? As minhas dicas aqui para você é: leia com atenção a proposta de redação. Entenda bem o que está sendo pedido. Os textos motivadores, eles são para te ajudar, para inspirar você, trazer tona ideias para sua elaboração textual. Não é para você copiar. Então, usa o texto motivador para você refletir, para você pensar o que eu penso a respeito desse assunto, o que eu posso trazer para dentro do meu texto aqui com a ajuda da leitura desses textos motivadores. E faça interdisciplinaridade, né? A competência fala assim, deixa eu subir aqui para mostrar, para falar para vocês. Fala assim, que é para você aplicar conceitos de diversas áreas de conhecimento. E como que você aplica isso? Fazendo interdisciplinariedade. Você pegando conhecimentos de todas as áreas que você já estudou, né? Matemática, física, biologia, história, filosofia, e trazendo para dentro do seu texto. Você conseguindo mesclar as coisas, aplicar os conceitos que você aprendeu. É extremamente importante. Gente, se você não tivesse estudado isso na sua escola, se o seu professor não tivesse conversado com você sobre circuitos elétricos em física, aquilo hoje poderia não fazer diferença para você na sua vida pessoal, mas dentro da sua redação pode fazer se o tema estiver relacionado a isso. Tudo bem, você pode usar diversos conceitos dentro. O seu professor não te ensinou nada em vão. Nada foi em vão, entendeu? Ele não perdeu o tempo da vida dele ali te explicando uma coisa que é à toa. Você vai usar isso em algum momento e chegou a hora de aplicar aquilo que você aprendeu, ok? Então, vamos lá. Voltando ao que nós estávamos falando aqui. Competência número 3. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de coerência textual. É isso mesmo. E o que é a coerência textual? É o modo como você organiza, como você relaciona e seleciona as informações, as opiniões, os fatos que você vai utilizar na sua argumentação. E como que eu garanto que essas coisas vão acontecer, né? Como que ocorre essa seleção? Fazendo brainstorming. Eu já expliquei em alguns vídeos aqui sobre o que é o brainstorming, né? Mas trazendo assim de volta, o brainstorming, ele é o projeto do seu texto. Ele é aquele momento que você tem todas as suas ideias, bum, na sua cabeça, né? Aquele momento inicial que você leu a proposta e aí você pensou em um monte de coisa. Sua cabeça ficou assim, bombardeada de ideia. E aí você teve vários insights e veio à tona diversas informações. E aí você vai colocar ali no papel
todas as coisas que vieram na sua cabeça e vai selecionar aquilo que você vai utilizar no seu texto ou não. Até porque vão vir muitas ideias na sua cabeça, sabe, gente? Existe uma gama de conhecimento dentro aqui do nosso cérebro e na hora não vai dar pra você usar tudo. Infelizmente não tem como. Você tem 30 linhas pra usar. Então escolham as melhores coisas. Escolham os melhores argumentos, escolham as melhores alusões, escolham os melhores fatos, as melhores opiniões acerca daquilo, para que você faça um texto coerente, para que as suas ideias estejam relacionadas, para que elas tenham uma ligação. Eu sempre ando falando com vocês aqui que o seu texto ele tem que ser único, ele tem que ter uma ligação, ele tem que ter uma liga ali, ó. Tem que estar tudo fluido, relacionado. Então, essa competência no Enem a gente chama de inteligibilidade. Difícil a palavra? Então vamos de novo. Inteligibilidade. Ela se atribui aos seguintes fatores, né? A relação de sentido entre as partes do texto, que é essa ligação que eu falo muito com vocês. A precisão vocabular, que é a escolha das palavras corretas. A seleção dos argumentos. A progressão temática, né? Ou seja, a forma como você desenvolve aquele tema. Como que as ideias foram desenvolvidas, se elas são apresentadas de uma forma organizada, se elas têm uma lógica, uma ordem. Tudo bem? Então, você tem que elaborar um texto que apresente a tese e que tenham argumentos que Então, você tem que elaborar um texto que tenha a tese e que tenha argumentos selecionados para desenvolver essa tese, né? Para encadear bem as suas ideias, aquilo que você pensa, qual o seu posicionamento, de maneira que os parágrafos estejam conectados, né? Conexos, sem repetições e saltos temáticos, ok? Tudo bem? Então vamos lá para a quarta competência. A quarta competência. Acho que eu desci demais aqui. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, se a terceira competência trata da coesão, a quarta trata da coerência, que são dois aspectos que andam juntos, porque eles falam muito sobre os elementos macro e microestruturais do seu texto, respectivamente, ok? Então, coerência trata de macroestrutura, coesão trata de microestrutura, que é a estrutura lógica da sua redação, a construção das frases. Sabe aquelas conjunções que você aprendeu? Para isso que ela serve, meu amigo, para você conseguir trazer lógica para o seu texto. Então, se eu tenho eu vou mudar de ideia, né? Eu vou falar sobre uma coisa completamente diferente, eu vou usar uma conjunção de oposição, não é verdade? Uma conjunção de adversidade. Então, você precisa estruturar bem as suas frases, os seus parágrafos precisam ser sequenciais e interdependentes, ok? Aqui, você vai usar os recursos coesivos para fazer relações semânticas de causa, consequência, conclusão, adversidade. Por isso que eu falo das conjunções. Então, aprenda a utilizar as conjunções. Orações subordinadas, orações coordenadas, elas não foram criadas à toa. Tudo bem? Então, usem os conhecimentos que você tem de orações para você fazer uma coesão textual muito boa. Utilize as preposições, os advérbios, as locuções para articular a formação das suas orações, dos seus parágrafos, para que cada um tenha relação com o anterior, para que o seu texto tenha uma ligação, tenha uma sequência lógica. Assim o seu texto vai ter fluidez, ele vai ter uma continuidade, ele vai ser coeso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, quanto à estruturação dos parágrafos, as relações conjuntivas que você pode apresentar durante o seu texto, né? Então, são relações de adição, comparação, causa, consequência, finalidade, temporalidade, conformidade, concessão, condição, proporção. Então,
Tá vendo? Você tem várias possibilidades de articular coisas dentro do seu texto. Então, dependendo do que você tá querendo falar, do que você tá querendo apresentar para o seu redator, você deve escolher a conjunção correta. Tudo bem? Quando você for fazer referências a locais, a lugares, fazer uma retomada de um assunto, lembre-se dos pronomes que você pode utilizar para você não ficar repetindo e repetindo e repetindo as mesmas palavras sempre. Utilize vocábulos lexicais, estabeleça relação de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, expressões resumitivas, né? Pra você não ficar repetindo aquela coisa o tempo todo, pro seu texto não ficar aquela encheção de linguiça, sabe? Falando a mesma palavra toda hora. Dentro de um parágrafo, gente, tente não repetir a mesma palavra durante o seu texto. Tente não repetir a mesma palavra 3 vezes, tá? Tudo bem? Vai trocando, usa sinônimos. É importante que vocês adquiram o hábito da leitura para vocês aprenderem vocábulos novos. Lá no Instagram eu já dei altas dicas de como vocês podem melhorar esse vocabulário de vocês, como vocês podem utilizar flashcards para aprender palavras novas, né? Então, vai lá, corre lá no Instagram, vai dar lá uma olhadinha na dica da Madu sobre flashcards e como ele pode te ajudar a... Gente, por que eu sempre me perco nas coisas que eu tô falando? Ele pode te ajudar a ganhar um vocabulário, a ter um vocabulário mais extenso, tudo bem? E também você pode utilizar figuras de linguagem, né? A elipse tá aí pra isso, pra você dar uma ocultada numa coisa, omitir os elementos que já foram citados, mas que a gente ainda consegue identificar, saber do que você tá falando. Tudo bem? Então, vamos lá para a última competência, que é a competência número 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado e que respeite os direitos humanos. Então, vamos lá. Aqui é a conclusão do seu texto. A gente já está chegando lá no finalzinho do seu texto. Então, existem algumas coisas que não podem faltar na sua conclusão. Todo problema, ele deve ser enfrentado. Então, a conclusão, ela deve ter uma proposta de intervenção. Ela deve ter uma proposta que enfrente o problema de cara, assim, que foi argumentado, que foi apresentado ali no decorrer do seu texto. Então, a proposta de intervenção, ela é um enfrentamento ao problema. Não quer dizer que o seu problema vai ser de fato solucionado com aquilo. Ela é uma proposta de intervenção. Ela é um enfrentamento diante daquele problema. Talvez se a gente fosse de fato aplicar aquilo que você está falando, talvez desse certo, mas talvez não deu. A gente, quando está resolvendo um problema, a gente tem várias tentativas, não é? Então, isso é uma proposta, tudo bem? Além disso, lembre-se que, igual eu estava falando com vocês aqui no início, gente, é importante que a sua proposta de intervenção esteja em conformidade com os direitos humanos, para não romper os valores que nós temos de cidadania, de liberdade, de solidariedade e diversidade cultural. A nossa Constituição, ela garante algumas coisas para a gente, nós temos alguns direitos, e isso vale para qualquer pessoa, independente dela ter cometido coisas erradas ou não. Você também não erra? Não erra? Você também faz coisas erradas, eu tenho certeza absoluta. Então, coloque-se no lugar do outro. Se fosse você dentro daquela situação, como você gostaria de ser tratado? Empatia é muito bom, sabe? Generosidade também é bom. A pessoa cometeu o erro dela, ela vai pagar sim pelo erro que ela cometeu, mas ela também precisa de dignidade. Porque se fosse você no lugar dela, eu imagino que você gostaria de ser tratado com um pingo de dignidade que seja, ok? E por mais que a sua redação não seja zerada por conta dos direitos humanos, você perde nota por isso, tá? E é uma questão de você ser humano, gente. Uma das coisas que a literatura faz, né? Uma das competências da literatura é o ato de humanizar, mostrar para as pessoas que
todo mundo é ser humano e que a gente pode ser empático sim, e que nós temos a opção a opção não, que nós temos o direito de ser tratados com dignidade, com respeito. Então, você tem que tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. E isso também é visto aqui na sua redação, sabe? A sua redação, ela é muito mais do que só uma prova que vai te avaliar em quesitos de inteligência ou de aspectos intelectuais, educativos, para saber se você aprendeu ou não. Ela também mostra muito a respeito de você e daquilo que você quer para o mundo e como você gosta de ser tratado, como que você gostaria de ser tratado, como você mostra o seu caráter, principalmente aqui na conclusão. Fala muito sobre aquilo que você é, aquilo que é a sua essência, né? Então, é bom relembrar isso aí, né, gente? Vamos ser um pouquinho empático com as pessoas. Então, vamos lembrar aqui alguns aspectos que podem ser contrárias aos direitos humanos? Vamos? Eu separei aqui alguns tópicos, que é a defesa da tortura, mutilação, execução sumária, qualquer forma de justiça com as próprias mãos, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas para aquilo, né? Que é a lei, a polícia e tudo mais, enfim, entre outras instituições, a incitação a qualquer tipo de violência relacionadas à raça, etnia, gênero, credo, condição física, geográfica, socioeconômica. Então, nada de ficar motivando violência por aí. A explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, tá? Violência contra grupos sociais específicos, ou enfim. Nada disso é uma coisa que você deve abordar dentro da sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela deve ser o reflexo do seu conhecimento de mundo, e quando ela é muito bem elaborada, ela não deve só conter uma ação sugerida, mas também o ator social a quem compete aquilo. Então, não basta só você dizer o que precisa fazer, mas você precisa dizer o que precisa fazer, quem vai fazer, como que vai executar, né? Para fazer o quê? No âmbito individual, familiar, comunitário, governamental, sociopolítico, entendeu? Então, ela deve trazer o meio da execução da ação, quem vai fazer e o possível efeito que ela vai tratar. Eu costumo dizer, né, que a conclusão, ela tem que ter a resposta para algumas perguntas, e as perguntas o que vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, para o que vai fazer. Então, e depois disso, o que isso vai gerar, né? Então, você tem que responder essas perguntinhas aí na sua conclusão, que vão facilitar muito a sua vida. Ok? Então, galerinha, vocês vão ser avaliados dentro dessas 5 competências que nós abordamos hoje, né? Em cada uma dessas competências. Eu te mostrei os aspectos que você pode se atentar para alavancar aí a sua nota, né? Para você dar uma subida aí na sua nota. Te mostrei também aquilo que pode diminuir ou zerar a sua nota, para você também ficar atento a isso e não fazer essas coisas. Então, vê se não comete os erros, tá? Eu tenho falado muito isso com você. Eu tô te mostrando aqui para você não fazer. Então, não faz não, tá, querido? Não faz. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente nos comentários. Diz pra mim, marca, ó. Diz aí pra mim nos comentários o que você tá achando dos vídeos, o que você tá... quais as dúvidas mais vocês têm sobre o Enem. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber quais as competências, assim, uma a uma, o que você precisa fazer, o que você é avaliado. Lembre-se que a sua redação do Enem, ela quer saber muito mais do que os seus níveis de intelectualidade, ela quer saber muito mais do que se você aprendeu ou não a escrever, ela quer saber como você foi formado como cidadão, como pessoa.
qual o seu caráter diante da sociedade, se nós estamos formando pessoas que sabem se posicionar, se nós estamos criando cidadãos críticos, se nós estamos criando pessoas que sabem se colocar no lugar do outro. Tudo bem? Então, um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Um cheiro e um queijo. E vão estudar, rapaziada, que o Enem tá chegando. Tchau! Você tá preparado?